Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Muitas vezes, irmão, antigamente, eu vivia no meio desse mundão aí, por aí afora. E muitas vezes, deixando eu falei aqui que eu não sabia nem que dia era na semana. Mas por que, Luciano? Porque por causa do vício da cachaça. Louvado seja Deus. Logo foi no dia 30 de maio de 2015, Deus levou meu pai. E quando Deus levou meu pai, me afundei a cachaça todos os dias. Eu estava querendo acabar com a cachaça, mas foi ao contrário. Ela que estava acabando comigo. A minha própria família me abandonaram, me rejeitaram. Quando foi no dia 17 de agosto de 2016, Deus me resgatou. E até hoje estou aqui para a glória de Deus, irmão. Deus, ele tira a gente lá do lixo, lá do lamaçal do pecado, lá da sarjeta, e coloca no luxo na presença dele. Louvado seja Deus. Deus, ele sonha as coisas loucas para confundir as sábias. Ele leva aqueles pequenos para confundir os grandes. Louvado seja Deus. Então hoje, irmão, hoje eu só tenho que agradecer. Hoje, para a glória de Deus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e Deus me chamou, que eu entreguei minha vida para Ele, a primeira bênção que Deus me deu foi o emprego. Louvado seja Deus. A segunda bênção, Deus me deu a esposa, está aqui comigo. Louvado seja Deus. A terceira bênção, fui apresentado como obreiro da Assembleia de Deus Bela Vista. A quarta bênção, diácono da Assembleia de Deus Bela Vista. E hoje, como líder de missões. O que é líder de missões, irmão Luciano? E de pregar o evangelho a todas as criaturas. Porque o apóstolo Paulo falava. E de por todo mundo pregar o evangelho a todas as criaturas. Então Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Porque a palavra de Deus diz. E é bem-aventurado aquele que ouve a palavra, ouve, guarda e as pratica. Então, nesta noite, vocês estão sendo abençoados, porque está ouvindo, não é a palavra do irmão Luciano, é a palavra de Deus. Por isso, nós estamos aqui nesta noite anunciando o Evangelho. Louvado seja Deus. Falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, por isso que já foi falado aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, irmão, Deus, ele pagou o alto preço por mim e por você. Louvado seja Deus. Agora ele faz uma pergunta. Por acaso você tiver um filho, você daria ele para morrer por mim, que você não me conhece? Isso aí é difícil, né, irmão? E Deus, ele tem o único filho para morrer por nós. Você vê que mesmo a gente sendo falho, sendo errado, sendo pecador, mas Deus, ele nos ama tanto, irmão. Louvado seja Deus. Ele nos ama tanto, o carinho que Deus tem por nós. Porque a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, a gente se torna uma nova criatura, um novo homem. Aí aquele velho homem, ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Ninguém fala lá em Eclesiastes 5,16. Não, perdão, 2 Coríntios. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que
Se assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e esse que tudo se fez novo. Aí em 2 Coríntios 17 fala, se assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e esse que tudo se fez novo. A partir do momento, irmão, que nós entregamos nossa vida para Jesus, é como se nascesse uma criança. Você vê que quando uma criança nasce, ela não tem sabedoria nenhuma, não é verdade? Então ela vai crescendo nos braços dos pais, os pais vão ensinando. E assim, irmão, é Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu lembro, irmão, que o dia de hoje, o dia de sábado mesmo, o dia de hoje, eu estava lá na feira da Jurema, louvado seja Deus. Eu estava lá, tinha vendido uma bicicleta velha lá, e naquele momento ali eu vendi aquela bicicleta velha para quê? Para tomar cachaça. Eu com a faca de 8 polegadas na cintura, com óculos escuros nos olhos, e estava ouvindo um prego do Amado Batista. Louvado seja Deus. Então chegou o servo de Deus e falou para mim, irmão, amigo de Jesus te ama, irmão, Deus está entrando na sua vida. E ele me entregou um profeta. E naquele profeta que ele me deu, eu peguei, botei dentro do bolso da minha carteira, botei na minha carteira. Louvado seja Deus. Foi a partir daquele momento ali, quando eu cheguei em casa, isso foi no dia de hoje, louvado seja Deus. Quando eu cheguei em casa, meus irmãos, eu tomei um porre tão grande, não por morte nem por doença, mas foi o último porre que eu tomei naquele dia, de sábado para domingo, louvado seja Deus. No domingo eu fui para a praia, vender picolé na praia, que eu vendi picolé também na praia. Pegava o carrinho de picolé ali no Henrique Jorge, da rua Curitiba, ia para a praia, ia lá para Iparana. No meio do caminho, do Henrique Jorge até na Iparana, tudo quanto era de bairro, eu ia visitando. Eu parava ali para tomar uma casa de cachaça. Louvado seja Deus, eu só andava turbinado. Era igual aqueles carros movidos a álcool. Louvado seja Deus. Mas quando Deus me resgatou, irmão, Deus me tirou lá do lixo. E chegou o momento da minha vida que eu pedi a Deus para Ele me tirar de cima dessa terra. Porque, irmão Luciano, aquela vida que eu estava vivendo, eu não estava mais aguentando. Louvado seja Deus. Então eu pedi a Deus para Deus me tirar de cima dessa terra. Mas como Ele tinha um propósito na minha vida, e eu não sabia, não entendia o chamado que Deus tinha na minha vida. Louvado seja Deus. E Ele me libertou da bebida. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Deus me chamou, irmão, que eu entreguei minha vida para Ele, a primeira vez que eu acabei de falar, Deus me deu aqui minha esposa, que está aqui do meu lado. Louvado seja Deus. Deus me deu um emprego. Antigamente eu passei 27 anos de programinha na frente da caixa da Misterral, passando carro e moto. Isso era o que eu acabei de falar. Só trabalhava bêbado, bebendo todo o tempo com aquela faca na cintura. Mas ali eu fui apanhado, ali eu fui humilhado, pessoas me bateram, pessoas botaram arma em cima de mim, não atiraram em mim porque Deus não deixou, porque Ele tinha um propósito. E qual era o propósito que Deus tinha na minha vida? E de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então Deus me chamou para fazer isso aí, para pregar o Evangelho. Aleluia. E Deus tem me levado em lugares que eu nunca imaginava na minha vida, estar pregando a palavra do Senhor. Coisa que eu não queria saber de crente, eu não gostava de crente. Eu tinha a maior raiva de crente. E Deus disse, é você mesmo que eu vou te levantar para fazer a obra. Louvado seja Deus. Então, eu sou grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Aleluia. Então, eu deixo essa palavra para você nesta noite, em nome de Jesus. Agora, quero convidar aqui o